Bom dia, meninas. É com muita alegria que iniciamos mais uma devocional no nosso grupo de propósitos. E hoje nós temos como tema casamento equilibrado. E como é um hábito meu, né? Vocês já sabem, eu fui pesquisar o que é equilíbrio. E eu vi alguns conceitos. Existem inúmeros conceitos a respeito de equilíbrio, mas tiveram 3 conceitos que me chamou a atenção e nós vamos estar falando em cima desses 3 conceitos. A palavra equilíbrio ela é a palavra derivada de um substantivo masculino, né? E um conceito que eu achei bem interessante é um conceito que a física diz que equilíbrio é a condição de um sistema em que as forças que sobre ele atuam se compensam, anulando-se mutuamente. Eu gostei muito desse conceito. E aí a gente começa a imaginar aplicando ele ao nosso tema, casamento equilibrado. Trazendo ele, né, para a nossa realidade, para o nosso tema, eu consigo analisar principalmente essa parte que diz: as forças se compensam. A palavra, né, em si representada, a palavra si representada nesse conceito, para mim, quis dizer que isso é uma troca. É, um, é uma troca que um dá, o outro recebe. E assim sucessivamente. Um vai dando, o outro vai recebendo. Um vai dando, o outro recebendo. Só que mais adiante, né, o conceito diz que anulando-se mutuamente. Ninguém quer dar para sobrepor ninguém. Vão dando para que haja um equilíbrio, para que tenha o mesmo peso, para que haja o mesmo nível, né? Eu definiria ninguém se sobrepor a ninguém. Os dois estão no mesmo nível. E o segundo conceito que me chamou a atenção foi que diz assim: posição estável de um corpo sem oscilação e sem desvios. Os dois estão no mesmo patamar. Os dois mantêm o mesmo peso, a mesma medida. Analisando essa frase, eu lembro daquela balança, né? Quem não conhece, quem nunca viu, aquela balança de pratos, onde o que cabe de um lado também cabe do outro. E todas têm que ter, e tudo tem que ter o mesmo peso, né? Quando eu vou comprar 1 quilo de batata, eu coloco do lado do prato, um peso de 1 quilo. E vou acrescentando a batata lá até que haja o mesmo peso. E é assim que funciona. O casamento precisa que seja dessa forma. Que sejam pesos exatos. Quando eu digo que eu quero equilíbrio, eu estou dizendo que eu preciso igualar, contrabalancear. Manter o equilíbrio é o mesmo que sustentar-se, é aguentar-se, é ter moderação. Isso falando como pessoa. Quando a gente diz assim, nossa, aquela pessoa é tão desequilibrada, não tem, né, como é que eu posso dizer? Uma estabilidade emocional. E aí, eu vejo alguns pontos, né? A gente pode citar alguns pontos. Eu separei aqui. Na realidade, eu posso afirmar que ter equilíbrio é ter domínio próprio. Isso é tão comum falar, a gente fala tanto sobre domínio próprio, né? E quando isso é aplicado no casamento, como é que a gente pode analisar? Eu fiquei observando. Quando falta equilíbrio no casamento, é impossível. Impossível manter uma harmonia. É necessário que a gente busque dia a dia no casamento essa balança. É necessário que você acrescente e que receba, que haja troca e que isso se torne hábito, que isso se torne algo bom, algo gostoso, algo que dê prazer. Quando se tem equilíbrio no casamento, os problemas são solucionados de forma pacífica.
As decisões são tomadas com facilidade. Não tem briga, não tem discussão. E mesmo que haja pensamentos diferentes, quando se há equilíbrio, o caminho é o mesmo, porque você consegue ouvir o que o outro quer dizer. E quando você ouve, você também consegue entender o que o outro quer dizer. E você busca agradar. E você busca fazer as coisas com o mesmo objetivo, sem cobranças desnecessárias. E aí, isso volta lá no nosso conceito, aquele conceito de compensação. Existe também um conceito que diz que equilíbrio é uma força que age de maneira igual entre duas coisas e pessoas. Que força é essa que age no nosso casamento, nos nossos casamentos, né? Essa força é Jesus. E que ele seja no seu casamento esse equilíbrio, essa força de equilíbrio. Que de igual modo ele possa estar agindo na vida de cada uma de vocês, nas nossas vidas, pois é necessário que os dois busquem ao Senhor, que tenham o temor, o amor, que olhem juntos para o alvo que é Cristo, pois sabemos que vivemos muitas coisas, que devemos mudar algumas coisas, que temos dificuldades. Só que quando temos esse equilíbrio, o jugo não pode ser algo que nos abata, não pode ser algo que tire o nosso foco do Senhor. Temos que andar juntos para que nós possamos entender a vontade e os objetivos do Senhor dentro do casamento. Há muita dificuldade quando o casamento de duas pessoas que creem em deuses diferentes e que têm religiões diferentes. O que nós podemos falar, né, que nós conhecemos como julgo desigual. Quantas de nós não vivemos isso? Eu já vivi isso. E isso torna completamente difícil a relação. É um total desequilíbrio, né? Então, quando isso acontece, como nós, mulheres, que vivemos a experiência de sermos casadas com pessoas que não têm a mesma fé que nós, buscando o equilíbrio, praticando o equilíbrio emocional. Faça o que diz a palavra, lá em Coríntios 7,14. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, né? Seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Se a balança existe, use a balança. E se faltar algo do outro lado, no caso, se o marido for descrente, se a mulher for descrente, você santifica, você acrescenta amor, acrescenta compreensão, acrescenta oração, que é a chave de tudo. Isso não é fácil. Só que eu tenho uma certeza na minha vida, é que o nosso Deus existe e que nós temos um Deus que é o Deus da família e ele zela por cada projeto seu, porque a família é um projeto de Deus. Nós mulheres, né, temos como DNA, eu diria, né, no nosso DNA, o hábito de querer sempre muita coisa, muita atenção, muito amor, carinho, e que nós às vezes exigimos coisas, por exemplo, datas, né? Queremos que eles lembrem data que começamos a namorar, lá a data do aniversário do nosso cachorro. Enfim, às vezes queremos tanta coisa e deixamos de olhar, de observar. E fazemos disso um grande problema. Você quer alguma coisa? Aprenda a pedir. Aprenda que quando queremos, temos principalmente saber pedir, se fazer entender e despertar a alegria de quem vai nos dar.
É tão bom, né, quando recebemos algo com alegria, que você vê a pessoa satisfeita em estar lhe dando algo. Isso é muito bom. Alegria de quem vai oferecer. Isso é gratificante demais. Ninguém consegue muita coisa com arrogância, com altivez, com exigências sobre tudo. Tudo deve ser uma troca. E quando você se doa, você vai receber, com certeza. E isso vai mantendo nossa balança no mesmo patamar, como eu disse lá no início, no mesmo nível de verdade, para receber as verdades, para receber verdade. Seja verdade. Dê amor e você vai viver amor. Dê respeito e você terá respeito. Viva Cristo, compartilhe Cristo e Ele vai manter o domínio próprio, vai manter o seu equilíbrio, o equilíbrio do seu casamento. Que o desejo de estar junto, de caminhar junto, de crescer espiritualmente junto, de manter-se no mesmo equilíbrio, nunca falte. Porque isso vai ajudar você a crescer espiritualmente, a crescer materialmente. Sejam um, tenha equilíbrio, que o dia a dia tenha os mesmos pesos para os dois, que ninguém sobrecarregue ninguém, que o fardo seja leve e suave para os dois lados, e que a mesma alegria de servir ao Senhor direcione os dois ao caminho da salvação. Mantenha no seu casamento sempre o equilíbrio, a vontade de estar perto, a vontade de estar junto. Tenha os mesmos objetivos. Busquem crescer juntos. Troca de gentileza, troca de verdade, troca de sabedoria, troca de honestidade, troca de amor. E quando eu falo troca, eu não me refiro a barganha. Eu estou dizendo que existe a necessidade de doar e receber, mas que não haja vantagens para nenhum lado. Que haja o espírito de gratidão, o espírito de alegria em trocar. E que permaneça a compensação mútua. E que o Senhor dê sabedoria para você doar, que o Senhor dê alegria para você receber e que esse equilíbrio se mantenha em todas as áreas da sua vida e que o seu casamento tenha essa força maior que mantém o equilíbrio, que é o nosso Senhor Jesus. Que essa palavra tenha falado ao coração de cada uma de vocês nesta manhã.